Sejam todos bem-vindos a mais um Setcast! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Setcast, ao nosso reduto da informação e do aprendizado. É isso aí. Estamos mais uma vez aí com meu amigo Sassá, Santigas, Vitão, Então, eu, Vitão, nosso amigo não, famoso Vitão, Murilo, né? mais uma vez. E eu, mais uma vez, Murilo, com vocês. Boa. É isso aí, rapaziada. E hoje, no dia de hoje, A gente, uma ilustre então, presença. estamos com um Sempre, convidado A gente sempre de coisa nível boa. excelência. Excelência, muito Top. bom. Top! cara, Né? O mano, ele é empresário, Sim, odontólogo, sim. né? E investidor. sim. Não sei como é que ele consegue sustentar tudo isso, não. Eu mas também ele não sei. consegue, viu? Será que a gente vai descobrir hoje? Vamos ver o que vamos dar ele tem pra espremidinha, falar né? pra gente, né? vamos ver como é que Bora lá, fala. bora lá. Então, falando um pouco da carreira dele também, Sim. um pouco da vida pessoal. E Claro. vai ser um bate-papo bem extrovertido. Vai ser bem de Lógico. boa. É um as bate-papo, outras vezes é. também, né? Sim. Então, com a gente aqui, com vocês, o doutor Arthur Matos. Arthur! E aí, Doutor Arthur Como é Matos. que tá as coisas aí? Beleza? Tudo bem? Boa tarde aí pra Beleza, vocês. e aí? Tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Vamos descobrir aí A gente como é que eu agradece, faço pra doutor. esse... Vamos sim. Vamos ver. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado aí. É uma honra e satisfação tê-lo você aqui conosco. E pra gente começar, né? Conta pra gente aí, quem que é o Arthur Matos, como que ele virou doutor, como é que é a sua história aí? Matos. Conta pra gente. Eu tive que zoar, é Arthur Matos. É o meu sotaque de Goiânia, Não, Legal. tranquilo. Então, com mais ou menos 16, 17 anos de idade, eu descobri que eu queria ser dentista através do meu tio. Ele é dentista, foi meu dentista durante a infância. E aí eu vi ele trabalhando, brincando, tirando onda, pegava a aguinha e o ventinho, jogava em mim. E aí eu percebi que a profissão dele era muito legal, era toda hora brincando. E aí eu, conversando com ele, ele foi me contando os pontos positivos da profissão. E o que eu achei mais legal, ele falou, ô sobrinho, eu não tenho chefe, o chefe sou eu, então a hora que eu quiser eu entro, a hora que eu quiser eu saio. Aí eu falei, essa é a profissão que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu É isso que eu quero pra mim. Com Tá. 16 quis anos conciliar já. os horários, sabe? Porque eu tô com 11 anos de profissão e desde o começo até hoje eu sempre tive uma flexibilidade que eu tava pensando que eu ia ter mesmo. Eu queria sempre conciliar com a família, que é importante, e também com hobbies, futebol e etc. Então, sempre que eu consigo, sempre que eu preciso, eu tenho uma profissão autônoma que eu posso conciliar aí direitinho. É muito bom. Entendeu? Maravilha. Bom demais. Então foi com 16 anos, você já pensou, quero ser dentista e vou focar nisso no meu vestibular, e foi isso desde o início, né? Isso tudo aconteceu em Pombal, Paraíba ou não? Conta pra gente. De onde você é, doutor? Foi em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu sou norte rio-grandense, também chamado de Potiguar. Lá foi onde eu nasci, estudei aí a minha vida toda. Meu pai é engenheiro mecânico, a minha mãe era assistente social. Geralmente a gente segue a profissão do pai, alguma coisa assim, só que eu não tinha muito jeito para aquela questão de matemática, engenharia mecânica, física. E o meu tio sempre foi meu amigo, e aí através dele eu conheci a odontologia e fui descobrindo várias coisas dentro da odontologia. E aí, cara, é muito massa você recuperar a autoestima da pessoa com um sorriso. E, cara, é muito legal, muito legal. Faz um tempinho que eu não vou no dentista também. Passa Nem o fala. contatinho depois, hein, doutor? Que eu vou dar um pulo aí, tô precisando, viu? Ah, tranquilo, vocês estão convidados aqui, vocês são de casa, pode vir. Murilo já falou que vai deixar os dentes ficarem um pouco sujos para vir aqui. que tem uma desculpa Vai deixar boa. igual do jogador lá do Brasil, né? O centroavante do Brasil. Centroavante. Vai platinar os O doutor vai dentes. deixar meu sorriso igual o Firmino. Aquele Firmino. sorrisão Firmino. bonito. Não, tá certo. Ô, doutor, fala pra mim aqui uma coisa. Depois que você já sabia o que você ia fazer, você sabia qual que ia ser a sua carreira, né? Quando você chegou e você falou, agora eu sou um dentista. Qual foi o primeiro estalo pra você
para você chegar e falar, agora eu vou criar, ou se você já começou com a sua própria clínica, qual que era a mentalidade? Como que você pegou o clique assim e falou, agora eu tenho a minha clínica odontológica e eu tenho um objetivo e eu vou tentar alcançá-lo. Qual que era esse objetivo que você tinha? Ou se você tinha um objetivo a traçar, na verdade? Como que começou todo esse processo quando você já chegou no primeiro dia assim, agora eu sou dentista e tenho a minha clínica? Ah, boa. Então, cara, como muitas profissões, no vestibular, quando você está dentro da faculdade, você passa às vezes 4, 5 anos estudando, você nunca sai 100% preparado, sabe? É natural que você tenha um pouco de insegurança quando você está começando a profissão. Assim que eu me formei, eu pensei, vou começar a trabalhar pelo serviço público. Lá eu tenho uma frequência maior, uma quantidade maior de pacientes e uma certa estabilidade. Afinal, ninguém me conhecia, eu era recém-formado. No serviço público, a gente consegue mais facilmente. Então, eu trabalhei no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade bem pequenininha chamada Ipanguaçu. A cidade tinha 6 mil habitantes, só tinham 3 dentistas na cidade e eu era um dos 3. E aí, cara, aparecia muita coisa interessante, coisa complicada, coisa simples. E aí eu percebi que ali a responsabilidade era minha. E aí, cara, às vezes só tinha um dentista na cidade, porque a cidade era muito pequena, os outros iam viajar, já tinham trabalhado o serviço. Acontecia alguma coisa... Mas já começou no top 3. Já começou no top 3 da tipo cidade, o Dr. House dos dentistas, né? Pois é, aí eu fiquei mais ou menos um ano lá, e aí depois eu fui para outro interior, já no interior do Ceará, uma cidade chamada São Bartolomeu. A cidade, ela era um pouquinho menor do que essa. Eu era o único dentista da cidade. Aí já ganhou. Aí eu percebi que realmente as pessoas viam em mim às vezes a última chance de salvar um dente, ou às vezes estavam com uma infecção e olhavam para mim, por favor, me salve, me ajude. O pessoal muito simples, né? O pessoal do interior, um interior pequeno, e às vezes me tratavam como médico. Cara, doutor, tu passa um remédio que eu tô mal e tal. E eu via que a responsabilidade era muito grande. Então, já que a faculdade não conseguiu me dar toda a experiência ou segurança, eu fui atrás de aprender com a vida, né? Muita gente aprende com a vida. E o passo seguinte foi o concurso público. Estudei, conheci minha digníssima esposa nesse interior, lá próximo. A gente ficou estudando junto para concurso público. E aí a gente fez vários concursos públicos e aí eu passei aqui. E ela também passou aqui em Pombal, na Paraíba. E aí a gente montou a nossa casa aqui. E daí pra frente eu vi que as coisas iam dar certo. Porque a cidade de Pombal não é tão grande. Comparando com as outras é grande, mas tem 38 mil habitantes hoje. E na época a cidade só tinha uma média de 6 dentistas, 7 dentistas. E aí eu montei meu consultório e foi, como você falou, foi um momento que eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi que eu estava com o meu consultório odontológico pronto, atendendo particular e muita gente vindo, muita gente querendo fazer tratamento odontológico, como se a cidade estivesse precisando, e eu cheguei na hora certa. Graças a Deus, obrigado. Que bom. Que bom, cara. É bom. E o bom de ouvir isso, doutor, é porque assim, você é um homem novo, né? Homem novo e você contando essa história mostra que o seu senso de responsabilidade começou muito cedo, né? Eu digo dentro da profissão, porque tem muita gente que depois que forma ainda leva um tempo para saber se realmente ou como vai exercer dentro da profissão, como vai trabalhar, né? Sai daquela zona de conforto que você tem, exatamente. E com você, por mais que você, depois da dificuldade de ter formado, por mais que você tenha um tempo de descanso, mas você já começou com a responsabilidade de trabalhar praticamente sozinho num lugar onde você só tinha você e, igual você falou, mais 2 parceiros de profissão. Foi desse jeito. Pois é, eu fui com um objetivo, quando eu comecei nos PSFs, o meu objetivo era juntar grana,
para montar meu consultório particular, que por mais que o serviço público ele tem seus pontos positivos e pontos negativos, mas infelizmente não é lá que a gente vai atingir os nossos objetivos financeiros, construir patrimônio. Então eu tive o PSF como um ponto inicial da profissão, para juntar dinheiro e também para pegar experiência. Entendi. Legal. Boa. Tiveram alguns hábitos que foram primordiais para continuar essa jornada, para construir essa carreira? Totalmente, cara. Tem muita gente que fala, às vezes, não aguento mais minha rotina, e minha rotina é muito chata, sendo que o que me traz essa organização é justamente quando eu crio a rotina e eu sigo ela. E quando eu estava, nessa época, conciliando o serviço público com os estudos para poder passar no concurso público, eu precisava conciliar. Então, eu estudava, trabalhava e tinha um tempo de lazer, mas sempre com horários pré-determinados. Isso foi até uma das coisas que eu mais gostei da minha esposa. Ela me ensinou a forma correta de estudar. Antes, eu pegava um livro e começava, anotava, cansei, agora eu vou ler. Não. Ela falou, amor, tem que ser assim, tem que fazer primeiro a parte tal, segue o cronograma, de tal hora até tal hora você estuda serviço público, de tal hora até tal hora você estuda odontologia. E aí a gente foi melhorando a qualidade do estudo. Então a gente percebeu que o sono é fundamental, não adianta você ir dormir tarde estudando, você vai acordar mais lento, o aprendizado vai ser mais lento. Então tem muitos hábitos que contribuem muito para você conseguir aprender qualquer coisa melhor e mais rápido. Eu confesso também, abri o jogo, né? Eu tô aprendendo muito assim a organizar a minha vida ultimamente, porque até então antes eu tinha hábitos que não eram compatíveis com alguém que quer ter um certo tipo de sucesso. Seja ele financeiro ou pessoal, enfim. Mas chega um momento que você tem que perceber o que é bom pra você e o que não é, né? Se você já sabe carregar isso pra frente, você já sabe o que vai te fazer feliz, você tem que correr atrás, né? Você não pode deixar passar. Mas essa rotina aí, eu acredito que pro Dr. Arthur acabou facilitando na hora de mudar, não mudar, mas agregar uma carreira que a gente gosta, que a gente fala muito aqui, que é a parte do trading financeiro. Na parte financeira do investimento, né? E faz quanto tempo, doutor, que você faz os seus investimentos? Faz quanto tempo que você está dentro do mercado financeiro? Conta pra gente, como que começou? Como que você começou aí, a parte do apresentar já a sua, entre aspas, aposentadoria, né? Porque, querendo ou não, esse é o intuito, né? Ter uma aposentadoria gorducha, né? Opa! Que é o que pelo menos eu estou procurando, eu tô indo atrás, né? É isso aí, cara. A aposentadoria, a gente fala, tem outras pessoas que falam a liberdade financeira. Cara, o que a gente quer mesmo é não ter preocupação com dinheiro. Se a gente quiser trabalhar, a gente trabalha. Se a gente não quiser, não tem problema. É mais ou menos isso que é o meu objetivo. Como eu gosto muito, muito de ser dentista, e eu não quero parar de trabalhar porque eu atingi uma baita liberdade financeira ou um patrimônio. Eu gosto mesmo e eu quero trabalhar. Claro que eu vou reduzir a carga horária, eu vou reduzir as viagens, mas tudo começou quando eu estava no consultório e, graças a Deus, com a agenda bem cheia. E aí eu percebi que virou o ano, depois virou o outro ano. Quando foi no terceiro ano, eu percebi que o meu ganho mensal era quase que padrão. Eu não consegui aumentar o meu faturamento só com a odontologia. Chegou uma hora que é como se a odontologia tem o seu teto. Eu não posso, a não ser que eu trabalhasse até 5 horas da noite, até umas 10 horas da noite, ou começasse a atender umas 6, 7 da manhã, eu precisaria atender uma quantidade maior, ou seja, eu precisaria trabalhar ainda mais para poder ganhar um pouco mais. E aí eu comecei a pensar nisso, quanto custa a minha hora de trabalho? Aí eu fui entendendo, já sei. Quando eu tiver com bem muito paciente, eu vou cobrar bem caro e vou atender menos pacientes. Não é assim que funciona na odontologia e em consultório particular. E aí eu comecei a estudar o mercado financeiro quando eu vi na estante de livro do meu pai um livro chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores. Cara, esse livro foi de 1993, era a edição dele.
Um livro desse tamanhozinho. E eu, papai, o que é isso? Eu achava que estava aqui, mas está em casa. Papai, que livro é esse? Ele, não, meu filho, teve um tempo que eu quis investir na bolsa, e aí eu peguei esse livro, mas aí eu deixei pra lá. Aí eu, papai, mas quem sabe isso aqui pode ser um negócio interessante, posso ler? Aí ele, não, meu filho, pode ficar pra você esse livro. Cara, o livro assim, foi um pontapé inicial, minha cabeça fez aquele... Tá ligado? Eu entendi que ali não tinha limite pra ganhar, financeiramente falando, porque eu não precisava trabalhar de forma física para ganhar dinheiro, era mais de forma intelectual. E aí eu comecei a estudar, mas não foi ali foi só o gatilho inicial. E quando eu cheguei lá no consultório, eu olhei para o lado e vi o livro lá, estava lá guardado, só que estava em cima de outros livros de odontologia. Quando eu fiz uma revisão no livro, eu percebi que aquilo ali poderia ser uma boa saída, para que eu conseguisse trabalhar um pouco menos. Esse era o objetivo. E aí eu comecei a ler, o livro eu li rápido, era um livro pequeno, e eu fiz o curso do Rodrigo Cohen. Eu estava aqui com o certificado dele, estava até aqui um dia, eu sempre gosto de deixar aqui. E cara, o Cohen, vocês devem saber dele, ele é muito engraçado, ele é espontâneo. E aí, cara, foi uma paixão gigantesca. Eu fui aprendendo mais, entendendo mais. E a princípio eu fiquei estudando a parte do mercado brasileiro, ações e fundos imobiliários. Ali foi o meu estudo pesado mesmo. Comprei outros cursos também para entender como funcionava o ciclo do mercado. E aí, cara, eu não consegui. Eu comecei a gostar de política, uma coisa que eu nunca tinha gostado na minha vida. Política. Aí, de repente, eu entendi que a política e a economia estão junto. E se você conseguir entender ela, você consegue, às vezes, antecipar alguns movimentos. E aí, cara, é sensacional, cara. Respondendo a sua pergunta agora, desde 2018, eu comecei a estudar o mercado financeiro de forma mais abrangente, de forma geral. É relativamente novo, né? Recente, muito mas você bom. viu que ele não parou, né? Não, eu vou falar. Estudar, ele tá fazendo curso atrás de curso. É né? aquele DeFi lá, aquele. Como é que fala? Decentralized. Calma, eu vou entrar nesse assunto aí. Calma aí que eu vou entrar nesse assunto. Então. Ô, doutor, você colocou alguns pontos aí que eu creio que é fundamental, porque é igual você falou, você chegou numa situação que você já estava consolidado na sua profissão, nos seus ganhos, né? E você procurou uma forma de expandir isso aí sem que você pudesse, igual você disse, exercer um esforço físico, né? A partir do momento que você pudesse exercer um esforço mais intelectual, né? Você não envolveria a sua profissão e você também ganharia mais. Isso é bacana falar porque a Bolsa de Valores hoje, ou no caso eu acredito que ela sempre foi, ela é feita para esse tipo de mentalidade, né? É por isso que é um mercado onde cabe todo mundo. Por quê? Porque é lá dentro que você vê que lá dentro não existe limite. Existem estratégias, existem opções, modelos e tal, mas não existe limite, né? E isso é bom demais porque ao mesmo tempo você fala que você percebeu que a economia e a política tá junto. Por quê? Porque dentro da Bolsa de Valores, isso eu digo de modo geral, seja do mercado tradicional ou um mercado de cripto ou um mercado, por exemplo, esportivo, dentro de todo esse mercado de bolsa, você enxerga como é que está a realidade da onde você está inserido. Né? Realidade econômica, realidade política, realidade cultural, realidade financeira, realidade individual em conjunto. Né? A bolsa, eu costumo dizer que ela é o reflexo do povo. Né? O índice ele é o reflexo de uma cultura, de um povo. Né? É por isso que a gente vive falando que o índice brasileiro é uma bagunça, não é à toa. Né? É o passador de raiva, não é à toa. Né? Mas, doutor, antes da gente falar de criptomoeda, eu tenho uma pergunta para te fazer. Define pra gente aí o seu conceito de dinheiro, como é que você trata o dinheiro, se o conceito que você tem hoje sempre esteve com você ou foi um processo que você aprendeu. Conta pra gente um pouco sobre. Pô, cara, falar sobre dinheiro, cara, é uma coisa que eu gosto muito,
porque eu passei tanto pela parte ruim como pela parte boa. A parte ruim foi o seguinte, eu aprendi com o papai como lidar com o dinheiro. Só que papai, infelizmente, ele me ensinou com um exemplo negativo. Papai, ele sempre foi engenheiro mecânico da Petrobras, ele, graças a Deus, ele sempre ganhou bem. Só que a desorganização financeira dele era tão grande que ficava sempre um clima muito chato lá em casa, porque ele estava com contas, às vezes empréstimos, e ficava dependendo de uma PLR, que é a participação de lucros e resultados que a Petrobras tem, para poder quitar essas dívidas. Então, assim, eu vi como era estressante ter uma vida financeira instável, ter uma desorganização financeira através dele. E isso ficou muito enraizado porque foi a vida toda, desde pequeno. Conforme eu fui crescendo e fui aprendendo as coisas, quando eu vi que eu era o dono da casa, o provedor de dinheiro da casa, eu queria que a minha família não passasse pelo que eu passei. A gente sempre quer isso para a nossa família. Então a primeira coisa que eu fiz foi guardar uma reserva. Mesmo sem saber muito o que fazer, eu pensava, não, eu tenho que ter uma reserva para não passar perrengue como o papai passou. E essa reserva... Uma reserva boa mesmo, a gente tá falando de 6 meses. A gente tem pelo menos uma reserva de 6 meses para pelo menos se 6 meses, garantir. Isso eu acho que é essencial para qualquer um. Você ter no mínimo 6 meses aí para poder saber o que você vai fazer lá na frente também, né? Você não pode simplesmente sair e esbanjar de qualquer forma. Você tem que saber lidar com essa reservinha mesmo. Exatamente, é fundamental. Fundamental. No caso dessa reserva de emergência, eu vi que eu fazia o certo, mas eu não sabia por quê. Depois que eu fui estudando, que eu fui entendendo que o que eu fiz eu já comecei com o pé direito. E aí, como é que é o meu conceito de dinheiro hoje? Eu penso o seguinte, para mim, dinheiro é um veículo. É um veículo que ele pode trazer coisas boas e coisas ruins. Depende das suas decisões. Então eu não vejo o dinheiro como uma coisa ruim, como acontece com pessoas, às vezes, de uma mentalidade um pouco mais limitada. Eu vejo o dinheiro como um veículo que você pode usar ele para ir mais rápido ou para ir para um canto que você gosta. Por exemplo, se eu tenho um dinheiro muito bom, eu sou mais feliz do que uma pessoa que não tem dinheiro, isso é totalmente subjetivo. Então, eu trouxe isso para a minha vida porque teve épocas que eu estava com uma boa reserva de emergência, com alguns investimentos indo bem, e eu não soube lidar com aquele montante, às vezes troquei carro, por exemplo, antes do que precisava. Uma coisa que a gente às vezes faz sem querer ou sem saber. E aí quando eu fui perceber, eu estava no 3º carro, já trocando, antes de acabar o ano eu já estava trocando de carro de novo. E eu vi que eu estava deixando dinheiro na mesa, isso aconteceu há alguns anos atrás já, mas quando eu olhei para minha conta, cara, aquela reserva que eu falei que eu tinha guardado, ela estava quase 5% dela, talvez menos, e aquilo me deixou em pânico. Então, não adianta, quanto mais você gasta, se você não tiver o mínimo de gestão, o mínimo de organização, você gasta muito rápido. Já disse a Natália Arcuri, não sei se vocês já conhecem ela é espetacular, do YouTube. Ela falou que uma das maiores ajudas que ela presta são para vários médicos. E a gente sabe que médico ganha muito bem. E os médicos também gastam fora do comum. Então não tem a ver com a educação financeira, não tem a ver com ganhar muito ou ganhar pouco. Tem a ver com a educação financeira mesmo. E a Natália, ela faz... É o canal Me Poupe, não é isso? Isso. Que Aprendi muito com ela. O ensino da educação financeira. Inclusive, ela é uma dos vários brasileiros também que estão inspirando a gente. Eu digo de forma pessoal, que está me inspirando também, porque eu comecei a participar desse movimento financeiro, digamos assim, em 2020, né? E de lá para cá eu aprendi muito, inclusive só assistindo vídeos e fazendo a nossa visão se expandir em relação a isso. Hoje eu tô aprendendo muito mais, assim, na conversa mesmo. Isso que é legal. E falando em conversa, e aquela conversa do DeFi lá? Conta pra gente, doutor. Já falamos de dinheiro, já falamos um pouquinho da sua história.
Agora vamos falar um pouquinho mais com detalhes do que você gosta aí de investir, né? Eu sei que o ano passado esse mercado criptomoeda de criptoativo apareceu na sua vida, né? Talvez por coincidência ou não, eu não acredito em coincidência, mas tem quem crê, né? E de lá para cá eu percebi que a sua visão e o seu conhecimento dentro desse mercado expandiu muito, né? O que a gente conversava na época que podia ser um day trade, virou uma semana trade, virou um swing trade, e poucos meses depois eu conversando com você, você falou para mim que era um long trade, né? Então explica pra gente aí qual que é o seu conceito, o que você sabe de criptomoeda, NFT, DeFi, stablecoin. Fala pra gente aí. Estamos interessados em saber. Cara, entrar nesse assunto de criptomoedas, vocês estão com bateria aí suficiente aí, cara? Acabei de colocar ali, Não, ó. o desafio é pior ainda. Isso aí. É explicar de uma forma mais sucinta, mas que consiga transmitir a ideia. Didática, é isso. Ser didático é uma da modesta parte, é uma das minhas qualidades. Eu vou fazer você e a galera que está assistindo a gente entender Concordo. um pouco melhor com o que é esse negócio, tá? Então vamos lá. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Olha que interessante. Enquanto vocês estavam preparando as coisas, eu estava terminando um trabalho meu aqui, ó. Que legal. Tá aqui na câmera aqui pra vocês verem. E, ao mesmo tempo, eu acabei de sair de uma operação aqui no mercado financeiro. Quantas operações? O bichão tá lá. Ele tira ali, ó, foi pôr um dentinho e opa, parcial. Ó, eu vou falar uma coisa pro senhor. Teve um momento que eu tava sentado aqui, os meninos estavam mexendo com os fios, e eu tava olhando e eu vi que você tava com o rosto virado, olhando bem focado, sabe? Você tava olhando isso. Eu pensei em falar, só que eu falei, não, vou respeitar. Eu falei, aquele homem tá operando. Certeza que tá operando. Pois Dolinha? Pois é, porque bateu meu setup, cara. Eu tô aqui acompanhando aqui, não tem como. O meu setup Aí, tá novo, meu setup ele tem uma média de 3 ou 4 entradas no dia. Então eu fico olhando aqui e acompanhando, zona neutra e tal. Quando eu vi aqui que bateu o setup, a gente tava conversando aqui, não posso perder a oportunidade. Aí eu entrei aqui rapidinho, mas eu acredito que eu não atrapalhei nosso podcast aqui. No final das contas... Antes da gente começar ainda, antes dos caras chegarem aqui, eu tinha uma operação em aberto. Eu tinha uma operação em aberto, o Murilo chegou e falou, vai dar compra isso aí, vai dar compra. Ficou falando, eu falei, deixa o pau torar, rapaz. Aí depois... fez parcial e o cara tava, tipo... Tava narrando aqui. Tava narrando a trade futebol aqui. o negócio. Pô, se precisar de um narrador, o cara é bom, viu? Fazer narração em rádio AM de trade. Mas eu falo um negócio pro senhor, acho que um trader bom é esse tipo de trader mesmo, sabe? Que não faz do mercado um jogo, né? Consegue trabalhar, consegue focar, mas não deixa com que as emoções, a ansiedade impeça ele de fazer outra coisa, porque o mercado ele é frio como ele é. Né? Complementando, eu botei na cabeça uma coisa, que é como se o mercado que tem que me convencer que eu tenho que entrar na operação, porque tem os parâmetros aí que eu faço, que o setup, tudo, então eu fico acompanhando, chega uma hora que eu olho e tudo tá falando a mesma coisa, aí eu falei, então tá, aí quando eu entro com a cabeça tranquila, porque eu entrei com estatística lá, de acordo com o meu setup, ao meu favor. Então, eu entro e fico aqui conversando, uma boa, acompanhando e tal. Eu tô menos tenso, mas isso, cara, como o Murilo sabe, isso leva um pouco de tempo de tela. Nem sempre a gente tá tranquilo com essas coisas de mercado financeiro. Mas bem, fechando parêntese, entrando agora nas nossas criptomoedas, criptoativos, vamos lá. Seguinte, ó. Primeira coisa, para quem não sabe fazer um O com uma Kenga, que é uma expressão que a gente usa aqui no Nordeste, né? Para quem não sabe nada, para quem é uma tábua rasa das criptomoedas, é o seguinte. Primeira coisa, a criptomoeda nada mais é do que um dinheiro digital. É um dinheiro que a gente não vê, mas a gente acredita. Então, se todo mundo acredita, a gente se convence que aquilo realmente existe. Então, a criptomoeda é um dinheiro que ele está criptografado dentro da internet,
dentro da blockchain. Blockchain é como se fosse a internet das criptomoedas. Então o nome, vão se acostumando aí com esses termos técnicos aí. Blockchain é tipo a internet das criptomoedas. E aí, esse ramo de criptomoedas é muito interessante. Como uma colher você pode usar para tomar uma sopa, eu já vi pessoas que às vezes arrancam o olho de outra pessoa com a colher. Então, uma colher é uma colher, mas o que você vai fazer com ela? Então tem gente que fala que criptomoedas é lavagem de dinheiro, tem gente que fala que criptomoedas é para sonegar imposto, mas se você for ver o lado bom, a criptomoeda ela também consegue libertar você dos bancos, por exemplo. Você não é mais obrigado a ter que abrir conta no banco ou botar o seu dinheiro no banco e o banco cuidar do seu dinheiro e cobrar uns juros ou o banco cobrar taxa. Não. A criptomoeda, uma das funções da criptomoeda é essa parte financeira. Dentro da criptografia, está se expandindo, existem outras funções que a gente vai entrar agora, que o Murilo comentou sobre NFT, sobre DeFi. Então, já a gente entra nesse ponto. Concluindo essa questão da parte financeira e monetária da criptomoeda, o Bitcoin é mundialmente conhecido, talvez hoje, e o que faz o Bitcoin ser tão famosinho é porque ele se provou ao longo do tempo. O mercado de criptomoedas ainda é novo, comparando com qualquer outro tipo de finanças, tipo de moeda mundial como o ouro. O Bitcoin ele é novo, só que ele tem aí por volta de 12 anos, por favor me corrijam aí se eu estiver errado, em torno de 12, 13 anos. E ao longo desse tempo, o que aconteceu? O Bitcoin ele nunca foi hackeado. E isso é uma das provas de credibilidade que o Bitcoin tem. Então assim, se eu for elencar todas as provas de credibilidade que o Bitcoin tem, talvez até me estenda muito, mas existe outra prova de credibilidade que é, por exemplo, a escassez. A mesma dificuldade que você tem para encontrar ouro em uma rocha, ou fiquei sabendo que tem ouro lá numa cidade em Minas Gerais. Cara, se você for lá, chegar lá onde está o ouro, o trabalho que você vai ter para minerar aquele ouro, para garimpar aquele ouro, é aquilo que faz do ouro precioso. Aí vem, claro, a característica de brilho, polimento, aí vem questões étnicas, aí a gente vai para outra hora. Mas o que eu quero dizer aqui, a dificuldade que você tem de encontrar ouro, você não abre a gaveta e encontra ouro em qualquer canto, é isso que torna o ouro valorizado. O Bitcoin é a mesma coisa, só que como a gente está falando de criptografia, de internet, de matemática, eles criaram uma forma que é impossível você criar Bitcoin do nada. Você precisa provar que você teve muito trabalho para conseguir minerar o Bitcoin. E aí, essa, como eu falei, é uma das provas de credibilidade que o Bitcoin tem. Beleza? Tá acompanhando o raciocínio? Tá legal? Dá pra entender bem? Sim. Segue o baile. Já quero fazer pergunta já, mas segue aí, pode falar. A gente tá quietinho porque a gente tá focado aqui. Não, tranquilo, cara. Aí, ó. O Bitcoin, a gente falou da moeda mãe, né? É a moeda principal. Até o Murilo brincou comigo que o Bitcoin vai virar um índice. Achei muito inteligente, cara, da parte dele, falar que pode virar um índice. Então, o Bitcoin, ele é a mãe. Então, as outras criptomoedas, elas tentam se espelhar no Bitcoin e tentam melhorar o Bitcoin para ganhar adeptos. E aí, essas outras criptomoedas se chamam altcoins. Então, Bitcoin é a moeda principal, a mãe, e as moedas abaixo dele vêm as altcoins. Vão pegando aí. Hoje vocês já aprenderam já o que é blockchain, já aprenderam Bitcoin, agora aprenderam altcoin. Essas altcoins, elas estão hoje no mercado e cada uma delas querem resolver um problema diferente. Uma quer ser rápida, a outra quer ser mais eficiente, fazer vários tipos de operações ao mesmo tempo, a outra quer resolver problemas a ver com criação de terras, e aí cada uma vai defendendo sua bandeira. E aí temos a segunda colocada,
Bitcoin é a moeda mãe. A nossa segunda moeda seria o Ethereum. Por quê? O Ethereum está em segundo colocado aí na visão do pessoal. Porque ela tem uma funcionalidade absurda. A rede Ethereum não é só uma criptomoeda, é uma rede, e lá ela tem uma série de funcionalidades. Isso faz da Ethereum ser uma das melhores criptomoedas que existe hoje. Mesmo sistema, para você conseguir criar Ethereum é difícil pra caramba. Até bem pouco tempo atrás era o mesmo sistema do Bitcoin, você tinha que fazer umas provas matemáticas e provar para o sistema que você estava gastando energia através das máquinas para poder criar o Bitcoin. O Ethereum, até pouco tempo atrás, também era esse sistema de prova de trabalho. Prova que você estava processando dados para poder criar a criptomoeda. E aí, recentemente, a gente teve um fenômeno, né? Um fenômeno, como falava o cara da novela. A gente tinha um fenômeno que se chama The Merge. Esse The Merge foi a migração que o Ethereum parou de ser Proof of Work, ou seja, o Ethereum parou de ter que provar que gasta energia, que faz contas matemáticas, e se tornou Proof of Stake, que na verdade significa prova de que você está segurando o Ethereum com você. É como se você valorizasse ter uma boa quantidade de Ethereum. Eles passaram a valorizar quem junta Ethereum e quem guarda Ethereum em nós. Então, fazendo uma revisão. Primeiro começou prova de trabalho e agora ficamos na prova de participação, na prova de você estocar o Ethereum. Beleza? Entenderam a primeira moeda e a segunda criptomoeda. Dentro do Ethereum, aí eu vou ter que abrir essa parte do que a gente estava conversando. A rede Ethereum é tão grande que ela tem os outros pontos, mas antes de eu entrar nesses pontos, por favor, fiquem à vontade aí para perguntar alguma coisa. Seria o NFT e seria o DeFi. Esses dois siglazinhos aí, elas têm um poder gigantesco dentro delas e a gente está falando disso dentro da rede Ethereum. Já, quando a gente entrar nesse assunto, vocês vão entender o poder de mudança que essa rede Ethereum pode trazer para a nossa sociedade. Maravilha. Beleza. Eu só queria fazer um parêntese quando você estava falando da confiança que o Bitcoin gerou pelo fato de ser uma moeda que já existe há 12 anos e ela nunca foi hackeada, né? Para você que está nos ouvindo entender isso, o que é uma moeda que jamais foi hackeada, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, esse dinheiro que você tem na sua conta bancária, seja um banco tradicional, um banco de investimento, todo esse dinheiro eletrônico que está lá, ele é protegido por um sistema de segurança, né, que vai evitar o hackeio, ou seja, o roubo do que está lá para uma outra pessoa, né, para o hacker, melhor dizendo. E aí quando você tem dizendo que uma moeda do tamanho igual ao Bitcoin, e pela força que ele move hoje dentro do mercado, eu digo que você tem um mercado hoje de 1 trilhão, né, de dólares comercializado, né, dali para mais. Então, assim, é um mercado onde você tem 1 trilhão de dólares que comercializa ali, somando a mesma coisa ao poder de uma moeda que nunca foi hackeada, você tem uma noção de o quanto você pode ter em valor ali, né? O quanto é bom você, sabe, usar ali uma moeda como essa como, não digo uma reserva principal, mas parte de uma reserva financeira, né? Não só visando o fato de que ele vai valorizar ou vai desvalorizar, mas pelo fato de que ali, por exemplo, não tem hackeio, ali você é dono, né? Ali aquele Bitcoin que está ali não é de um banco central, não é de lugar nenhum, ele é seu. Se pudesse colocar o seu nome ali, colocaria. Tatuado. Né? Então é isso que é o bacana, né? Então eu só queria fazer esse parêntese naquilo que você falou inicialmente. Não, legal. Legal, a questão de propriedade, né? Uma observação interessante é
os brasileiros nem sabem, mas eles já foram hackeados. O Brasil inteiro já foi hackeado. Claro, pega a ideia. No governo do Fernando Collor, ele hackeou as poupanças dos velhinhos, das pessoas. Né? Eu lembro que meu avô tinha poupança, papai também tinha, e ele hackeou, entendeu? Então, a gente tem que ficar esperto nisso aí, cara. Prova de não ser hackeado é uma coisa importante hoje. As ferramentas são novas, mas os truques são os mesmos ainda. E doutor, você falando de todo esse DeFi, falando sobre criptomoeda, sobre o mercado financeiro, você tem algum mentor que te orienta atualmente nesse mercado? Ou você faz tudo isso aí por conta própria? Você sempre fez por conta própria? Você falou que você fez alguns cursos, beleza. Mas na hora de você realmente investir, você tem um mentor por trás ou você tem as suas próprias tomadas de decisão? Que, querendo ou não, é uma coisa importante, né? A gente saber onde a gente está dando o nosso clique, né? Saber onde a gente está investindo. E tem muita gente que é bem conhecedora desse mercado. E a gente conhece uns aqui, né? Que são super gente boa. E é um cara muito bom e experiente no mercado. Veio aqui semana passada, por sinal. O tal do Ítalo Cabala. Mas você tem algum outro mentor por trás? Ou você utiliza bastante do tempo do Ítalo, assim, por exemplo? Ou você toma suas próprias decisões? Então, quando eu comecei a estudar sobre as ações e fundos imobiliários, eu comprei um curso excepcional, pesquisei bastante para descobrir quem era referência naquele assunto. Depois que eu terminei o curso, eu comecei a fazer por conta própria para entender como funcionava. Afinal, na prática, a gente aprende bem melhor. E errei. E, cara, não tem preço. Quando você erra, você não esquece mais. E isso aconteceu na mesma coisa quando comecei no mercado financeiro de especulativo. Quando eu entrei para o trade, eu também comprei o curso, primeiramente com o curso do Cohen, depois, como o Murilo sabe, eu conheci ele no meu segundo curso de trade, que foi o antigo On dos Traders, e aí aprendi bastante. E quem me ajudou demais foi o Murilo. Arthur, vamos lá, entra na sala aí, vou te ajudar. Então, assim, Murilo, esse Murilo aqui? Esse caboclinho aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Foi aí onde a gente se conheceu e de lá pra cá pede o cara se benção pra tornou todo um mundo. irmãozão aí que converso bastante com ele. E assim, como você falou, eu aprendo nos cursos, entendendo, estudando, mas na prática é que eu vou ganhando experiência. Geralmente eu vou errando, aprendendo. Em DeFi, né, que é o que a gente vai entrar agora no assunto, que é nessa parte de criptomoedas. Aleluia, cara. Esse ficou um pouco mais complicado, porque mesmo que eu quisesse algum mentor, alguém que pudesse pegar na minha mão, e não tem. Hoje até que tem, mas quando eu fiz o curso no começo, no meio do ano passado, o Caio Vicentino, o cara é referência nesse assunto. Fiz o curso dele, é realmente excepcional, e comecei a fazer por conta própria. Entrei aqui, só que eu esqueci as coisas, é um pouco complexo. E aí eu voltava no curso gravado, assistia o trecho, como era feito, e eu vinha aqui e fazia de novo, e aí dava certo. E aí eu entrava em outro protocolo, ou em outra rede, e eu percebia que era diferente da anterior. Aí eu voltava no vídeo que eu tinha visto no curso, olhava de novo lá qual era o tempo que ele tinha falado, via novamente, depois eu vinha para, na prática, fazer os meus investimentos. Então, eu acredito que infelizmente eu não tive o prazer, não tive a facilitação de ter um mentor para que ficasse comigo, mas com certeza tiveram pessoas importantes que me ajudaram muito, principalmente os donos dos cursos. Pergunta. Então, o que significa DeFi? DeFi é o quê? Decentralized Finance, é isso? Não. Exatamente. Finanças... Isso, hein? Não preciso nem falar, doutor. Vamos dar a voz para os antigas aqui. Eu gostei. O que seria a finança descentralizada, né? O sotaque de sul de Londres eu achei sensacional. Sul de Londres. Thank you. Então, explica pra gente, doutor, esse tal do DeFi. DeFi. A gente tem duas siglas diferentes para falar. A primeira, quero começar sobre o DeFi, depois eu comento sobre o NFT. O DeFi
eles, como o nome está dizendo, é a descentralização da finança. De uma forma que facilita muito o entendimento, é como se a gente passasse a ser o banco. O mesmo trabalho que o banco faz, a gente pode fazer também. Então, já deu uma... Opa, peraí, o banco ganha dinheiro. Eu vou fazer o que o banco faz. Vou ganhar dinheiro. É exatamente isso aí. É legal. Olha só, pensa comigo. Os juros do cartão de crédito hoje, né, é um dos mais altos que existe. Juros de cheque especial é quase um palavrão. Agora pensa comigo. Por que vamos supor que os juros do cartão de crédito já chegou a 12%, vamos botar aqui os juros do cheque especial tá 10% ao mês, tá? Tá tudo certo. É alto, é horrível, tudo. Mas vamos pensar pelo outro lado. O banco ganha 10% por mês. Isso é pirâmide? Tu entendeu? Então, a ideia da finança descentralizada é justamente essa. É quando você passa a ser o emprestador da moeda e a pessoa que pegou o emprestado de você lhe paga uma taxa. Tá? Quando eu sou um banco, eu empresto o meu dinheiro lá e as pessoas entram em cheque especial, as pessoas usam cartão de crédito, pagam juros e o banco aqui, ó, fica de boa, ganhando 5% por mês, 10% por mês, 12%, 30%. Quando a gente está falando de financiamento, de casa, aí o negócio é mais caro ainda. Ou seja, alguém lucra esse dinheiro todo. E é os bancos. Então, essa é a nossa nova grande batalha. Que é mostrar para os bancos, quer dizer, eles não querem ver, né? Mas é mostrar para os bancos que eles não são mais os únicos do mercado que são capazes de fazer isso. Infelizmente, cara, a gente vai ter um adversário muito grande. Os bancos não vão admitir que eles sejam confrontados assim tão facilmente. Mas aí é onde entra a finança descentralizada. Não adianta eles ficarem chateadinhos. Eles não têm como fazer nada. Porque a gente está falando de blockchain, a gente está falando de criptografia. Então, queira eles ou não, quando esse conhecimento de DeFi se difundir no mercado, principalmente pessoas que têm um mínimo de entendimento sobre finanças básicas, quando elas entenderem que elas podem ganhar uns juros emprestando dinheiro. Peraí, ganhar juros emprestando dinheiro é agiota. Então, eu não quero ser agiota. Eu sou um agiota criptografado. Não é isso. Tudo anônimo, gente. Não o legal é é que é isso. tudo anônimo, né? Você empresta pra pessoas que você não conhece e recebe o dinheiro de volta. Qualquer jeito. É isso, cara. É mais democrático. O não sei. doutor explicando aí, eu lembro quando a primeira vez que eu ouvi falar de DeFi, foi ele mesmo que me apresentou, né? Foi o doutor. Na verdade, a gente estava vendo um vídeo em comum, né? E eu não tinha entendido direito, o doutor já tinha pegado a ideia, já tinha pegado a ideia e depois ele foi me ensinar sobre, né? E eu comecei a chamar de todas essas palavras bonitas que ele tá usando, pra mim só tinha o nome, é a fazendinha. Né? Por que fazendinha? Porque o que você faz na fazenda, né? Você chega lá, você planta, você rega e depois você colhe e vende, né? Sim. E o sistema de DeFi, ele é mais ou menos nessa linha. Por quê? Porque você tem o seu capital ele automaticamente gera, né? Ele se autocria, se automultiplica. E depois você só vai lá no mercado e troca pela moeda que você quer usar, né? No caso dólar, no caso euro, no caso real, dependendo onde você tá. Não, é possível sim, todas as moedas, né? E então assim, eu chamo de fazendinha para quem assim quer tentar ainda entender a dinâmica de tudo isso que o doutor está explicando. É mais ou menos isso, você fabrica o seu próprio dinheiro, é a oportunidade de você ter $1 e esse dólar virar 0,01 dólar, 0,002 dólares, 0,3 dólares por si só, entendeu? E depois você pega tudo isso que ele virou e troca na moeda que você quer usar, né? Não é isso, doutor? O raciocínio está corretíssimo. Dentro da DeFi, para facilitar a comunicação, existe basicamente duas formas de você gerar dinheiro do nada. A primeira forma é quando você
coloca o seu dinheiro lá. Primeiro você criptografa seu dinheiro. Vamos fazer a sequência, como se fosse uma pessoa normal lá. Fui lá, trabalhei, arranquei os dentes, peguei o dinheiro. Aí fui lá no meu banco, depositei meu dinheiro lá, transferi esse meu dinheiro em reais para uma exchange, que é é como se fosse assim, uma corretora de valores das criptomoedas. Se chama exchange. Lá na exchange, eu vou e criptografo meu dinheiro. A exchange aceita reais, eu vou e transformo meu dinheiro, meu real, minha moeda fiduciária, em uma moeda criptografada. Aí eu posso transformar em Bitcoin, eu posso transformar em Ethereum, eu posso transformar em uma stablecoin. Peraí, stablecoin, eu ainda não tinha falado o que é isso não. Nada mais, nada menos do que uma criptomoeda que ela tem o mesmo valor de $1. Então, se eu converto o meu dinheiro em uma stablecoin, eu estou convertendo ele em dólar. Arthur, mas não é a mesma coisa de eu ir ali na casa de câmbio, deixar lá o dinheiro lá na casa de câmbio e transformar em dólar? É a mesma coisa, não? Não é a mesma coisa, porque eu vou ter que pagar muitas taxas para esse câmbio, para poder eu converter esse meu dinheiro. E outra coisa, não é só no câmbio, você paga taxa também para o país que você está. Então, existem várias taxinhas que você paga pequenininhas lá no meio. E já na exchange, como eu estava falando, nas finanças descentralizadas, você não paga essa taxa, ou na verdade, você paga, mas ela é muito pequena e não consegue corroer a sua moeda. Então, voltando, transformei meu dinheiro real em uma criptomoeda, eu pego essa criptomoeda e mando para o local, para eu poder ser o meu gerador de dinheiro. Não é lá dentro da exchange que eu vou fazer a fazendinha que o Murilo falou. Eu tenho que ir para a fazendinha lá para poder fazer a transformação do dinheiro. Então, esse outro local, existem vários nomes, né? Mas o principal deles são os farms. Farms vem de fazenda. De fazenda. Então, Fazendinha. foi daí Little onde farm. o Murilo tirou essa ideia aí. Então, quando eu chego lá nesse protocolo, o protocolo é como se fosse um software gigante dentro da blockchain, né? Esse software, ele recebe o meu dinheiro criptografado. Aí ele vai dizer, pronto, Arthur, o que é que você quer fazer com esse dinheiro aqui? Aí eu vou dizer, não, eu gostaria de prover liquidez. Peraí, o que é prover liquidez? Eu gostaria de colocar meu dinheiro à disposição. Quem quiser pegar um pouquinho do meu dinheiro emprestado, eu deixo, mas tem que pagar uma taxa. E aí eu entro, só que o meu dinheiro sozinho, uma andorinha não faz verão. Só que o meu dinheiro lá dentro vai se juntar com outros dinheiros e todos com a mesma criptografia. Estão acompanhando o raciocínio? Aí dá verão, né? Opa. Cheguei lá, coloquei meu dinheiro criptografado em uma pool. Pool vem de quê? Piscina. Então, o meu dinheiro entra dentro dessa piscina. Essa piscina se torna a piscina de liquidez. Então, quem for pegar dinheiro emprestado ou pagar o dinheiro que pegou emprestado, vai pagar taxas para essa piscina. Só que olha que interessante. Essa piscina, prover liquidez, você está provendo para toda a blockchain, para toda a rede DeFi. Então, imagina que você é um banco mundial. Então, a quantidade de taxas que as pessoas pagam, recebem, pegam emprestado, devolvem, é o mundo inteiro. Então, a rentabilidade é um pouco maior. A gente está falando aí de 3% ao mês, tranquilo. Entendeu? Fechado. Recebendo a cada 1 hora. Receba. Cada 1 hora atualiza, Agora tem lá uma taxinha pra você lá de juros. Então, assim, falar 3% ao mês é legal? Tem de 5% ao mês? Tem também. E aí, qual o caminho para eu conseguir essa rentabilidade? Agora eu gostei. Agora eu tô querendo aí também. É o que eu quero pra minha vida, doutor. Estamos falando Eu já tô língua, até vendo Cris. as pessoas que se É só encostando no estudar. dedo e falar assim, quero falar com esse doutor. Esse tempo que eu falo. Cadê? É só estudar. É só estudar um pouquinho. Entender como funciona o sistema, para onde é que eu mando, como é que faz. Só isso. Estudar um pouquinho. Sair da zona de conforto. Acordar um pouquinho mais cedo para dar uma olhada no conteúdo de DeFi. E dormir um pouquinho mais tarde para entender o que é blockchain. Só isso. Entendeu? Sim.
Sim. Só isso, não tô E- pedindo mais nada, né? Falei. Tem recomendações para dizer aonde você encontrou? Foi YouTube, foi Google, foi conversando com um amigo? Porque a pessoa também que está interessada, ela quer saber, né? Onde que esse homem encontrou então o Como que ele pote aprende? de ouro? Qual o passo a passo de aprender É isso? bom que essa pergunta é boa, que eu vou conseguir responder até outra pergunta junto com ela. Isso. Seguinte, na internet hoje, no YouTube, você consegue encontrar muita coisa. Muita. O problema é que tá tudo espalhado, né? O dinheiro está espalhado pelo mundo, você que se vira para juntar. Não é isso? Então, o conhecimento ele está espalhado na internet, no YouTube. O problema é que, para você organizar as ideias, a melhor forma é um curso, cara. Infelizmente, o tal dos vendedores do curso, os caras são bons, porque eles criam um curso num formato tão fechado que você entende o início, o meio, o fim, de uma forma que você aprende de verdade. Então, hoje, os cursos de DeFi que eu indico é o do Caio Vicentino, que é o que eu aprendi. Porém, o do Caio Vicentino precisa de um pouquinho de conhecimento para poder valer a pena comprar o curso, porque a didática dele não é tão boa. E tem outro cara que eu acredito que seja o ideal para quem está assistindo a gente, que está realmente começando assim do zero mesmo. Que ele é de Recife, se eu não me engano. Ele é um senhor mais velho, um barba branca. Enquanto a gente está conversando, eu vou dar uma pesquisada aqui para encontrar o nome dele aqui, a referência, e aí eu passo para vocês. Bom, mas eu já estou procurando aqui já. Ele para mim é ótimo porque ele realmente ensina o beabá, ele ensina o que é um, o que é outro, como é que eu faço para mandar o dinheiro, se der errado, o que é que eu faço? Faço isso. Então esse cara é muito bom. Eu vou pesquisar aqui, já eu falo para vocês. E doutor, nesse momento aí, para quem está acompanhando o mercado, desde outubro de 21, o mercado tá meio que tá vindo descendo, tá caindo, né? Quem acompanhou alguns mercados, né? Então é o chamado bear market, né? O ursão que dá o ataque por cima, assim, e o bagulho vem tudo... Tá geral, né? tudo pro Pegou chão. lado A, lado B, como pegou geral. E como é que o senhor vem se protegendo, por exemplo, nos dias de hoje com um mercado dessa maneira, né? Porque querendo ou não, a gente corre um certo risco, né? Quando está no mercado mais forte, assim, um mercado de baixa, se você tiver que fazer a compra comprando e acumulando. Tem gente que faz realmente o famosinho médio para trás, né? O que não é sempre o recomendado, mas você pode manter também como se fosse um preço médio, né? Você vai comprando para cada vez mais o seu dinheiro, o seu preço ele vira acompanhando o mercado para depois, na hora que ele subir, você já ter um valorzinho melhor na sua conta, né? Então, cada vez mais você vai acumulando, né, um número de moedas e o seu preço médio vai melhorando também. Tem muita gente que fala que você não pode vender Bitcoin nem a pau. Você não pode vender Bitcoin. Só se compra, Bitcoin só se se compra, não se vende, né? E como que você se protege desse mercado? Como que você aproveita os momentos certos desse mercado para você adquirir, por exemplo, realizar suas aquisições? Ótimo. Excelente pergunta. Tem 3 perguntas dentro dela, cara. É muito interessante. Primeira coisa, para você proteger seu capital, você precisa de um pouco mais de conhecimento. Se algum canto está caindo, normalmente algum outro canto está subindo. Você só precisa saber olhar para o lugar certo, às vezes. Então, quando a bolsa de valores está caindo muito, quando fundos imobiliários está caindo muito, alguma outra coisa está boa. Nesse caso, que é o exemplo que a gente está falando agora, é a renda fixa, por exemplo. Tá? A nossa renda fixa, como vocês sabem, ela está num excelente patamar de investimento. Então, desde do começo do ano retrasado, eu já estava com essa expectativa, tá? Por conta dos estudos, que eu gosto bastante. Eu acompanho muito a macroeconomia, indico demais o Fernando Urrich para estudar sobre essa questão de macroeconomia. Ele é excepcional. E aí eu consegui sair no topo antes dessas quedas desses bear market aí, nas ações do Brasil e algumas ações também dos Estados Unidos. Eu tinha alguns investimentos lá também. E o Bitcoin, na minha opinião, também só se compra, não se vende, mas tem um porquê. Tá? Tem um porquê. Seguinte,
Então, assim, respondendo a primeira pergunta, eu migrei para renda fixa, né? Desde o ano passado, entrei praticamente 80% do meu capital estava em renda fixa desde o ano passado e eu estou aguardando o momento ideal. Eu sabia que tem as eleições, também sabemos que os Estados Unidos está passando por um aperto quantitativo aí, tudo indica que eles ainda vão ficar aí com gosto amargo até o começo do próximo ano, então vale a pena a gente manter nosso caixa gordinho, manter dolarizados, mas a gente não nasceu ontem, a gente sabe que a renda fixa pode também guardar dinheiro como a exchange poderia guardar, então não significa que o meu dinheiro está criptografado, que eu estou rendendo, que eu estou ganhando dinheiro. Não, o feijão com arroz também enche bucho. Se eu deixar meu dinheiro no Banco Inter e deixar lá rendendo 100% do CDI, ótimo. Para quem entende um pouco sobre renda fixa, hoje eu estou com um investimento bem legal na Genial Investimentos. É um LCI que está rendendo 111% do CDI. Explicando essa sopa de letrinhas aí para vocês. Primeira coisa, na Genial, a Genial é uma corretora de valores do Brasil, como se fosse um banco, só que ela é especializada em investimento. Dentro da Genial tem várias formas de investimento. Tem poupança, tem CDBs, LCIs, tem várias siglas. Essa que eu investi se chama LCI, que é uma letra de crédito, que você empresta dinheiro, mas esse dinheiro que você empresta, ele é condicionado a ser emprestado ao setor de desenvolvimento industrial. Por isso que é LCI, letra de crédito industrial. Então, com isso, você rende seu dinheiro e o governo lhe dá de brinde o quê? Você não paga imposto sobre o rendimento desse LCI. Tá? Então, eu coloquei meu investimento em uma renda fixa, se chama LCI, não tem descontos de imposto de renda e eu estou rendendo hoje 111% do CDI. Ou seja, não precisa criptografar o dinheiro para você estar com rendimento bom. E o dinheiro está lá rendendo, se você botar na ponta do lápis, dá mais ou menos 1,2% de rendimento, né, ao mês. Né? Então, não é essas coisas espetaculares como o DeFi é. DeFi é DeFi, cara, DeFi. De top. Né? Só DeFi. fazendo uma correção aí, LCI é linha de crédito imobiliário. É no ramo imobiliário. Imobiliário. Pô, valeu, obrigado. Isso. É verdade, imobiliário. Pergunta. Esse aí tem limite de investimento por CPF? Na verdade, não é limite por CPF. Não. Ele tem um fundo garantidor que é por CPF, né? O que é esse fundo garantidor? Você quer explicar, doutor? Não, fique à vontade, já falei muito, pode falar. O fundo garantidor é caso, por exemplo, investimentos na renda fixa como LCI, LCA, CRI, CRA, investimentos de modo geral na renda fixa, ele tem um limite de 250 mil, né, por CPF, Reais. 50 mil reais, isso, caso algum desses fundos venha quebrar, venha falir, venha sumir com o dinheiro, né? Então, assim, além de todo o órgão regulamentador que é feito pela CVM, né, você também tem um fundo garantidor que vem dessa lei. Então, o investidor brasileiro que aplica na renda fixa, quer queira, quer não, ele está 100% protegido até esse valor de 250 mil do fundo garantidor. O Setcast também é cultura, gente. Vocês estão Setcast vendo? é top. É isso, hein? Doutor, Murilão, olha só, viu? A gente tá bem assessorado, né? A gente não falou de NFT, né? Não, o doutor ia falar. É verdade, Não, show, deixa comigo. Seguinte, DeFi, a gente já falou, é como se a gente fosse um banco que a gente está emprestando dinheiro pro pessoal e o pessoal pega dinheiro emprestado. NFT é o que o pessoal fala, eu acho que agora vocês vão até relembrar que vocês já ouviram falar de um tal de Web3, Web 3.0. Para quem não acompanhou isso aí, é como se fosse as eras da internet. Então teve o que é a internet 1.0. É aquela antigamente que você abria o computador, entrava na internet e você só extraía informações.
né? Você aprendia, ouvia e pronto. A internet 2.0, que o pessoal fala, a web 2.0, é o quê? É quando você consegue colocar seu conteúdo na internet. Que foi o que aconteceu há um tempo atrás e acontece até hoje. É onde você cria conteúdo e você põe na internet. No caso, YouTube, Instagram, Facebook. E a web 3.0 é o quê? É quando você consegue criar sua propriedade dentro da internet. O que é propriedade? No caso, os criptoativos, é um tipo de propriedade. Só que no caso dos NFTs, o NFTs é uma sigla que eu não sou do sul de Londres, mas ela significa non-fungible token. Non-fungible token. Então, Non-fungible token. Exatamente. Traduzindo, token não fungível. O que é uma coisa não fungível? É que você não pode corromper ela, tá? Então, por isso, o Bitcoin, eu falo que o Bitcoin é como se ele fosse incorrompível, porque já tentaram corromper ele, já tentaram hackear ele há muitos anos e ainda não conseguiram. Então, o que é o NFT? É onde você consegue assinar, né? Imagina você carimbando uma criptografia ou um contrato. Pronto, vamos falar como se fosse um contrato, um papel. Vamos imaginar que eu tô com um papel, nesse papel tá escrito que eu sou o dono eu sou o dono desse terreno dessa minha clínica. O terreno da clínica aqui é gigante e eu sou o dono do terreno. Só que dentro da criptografia, o que é que eu faço? Eu compro um NFT e a descrição desse NFT explicando que eu sou o proprietário daquele terreno. Então, mas peraí, eu não assinei nada, eu não paguei nenhum cartório, como assim? É justamente isso. Quando você adquire o NFT, quando você compra o NFT, ele vem para a sua carteira de uma forma infungível. Ninguém pode hackear ou pode quebrar ele em partes menores. Ele é único. Então, essa questão da individualidade é que torna o NFT uma coisa tão legal. Trazendo mais exemplos práticos para você entender, no ramo das artes, hoje, talvez seja um pouco mais fácil de entender uma dessas funcionalidades do NFT. Existem os Bored Apes, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. São tipo macacos digitais, onde alguém com muita criatividade desenhou o macaco, criou o macaco. E ele tem, às vezes, um óculos legal, às vezes ele tem uns dentes legal. E aquela arte digital, ela é única. Aquilo é um NFT. Então, você não vai encontrar um macaco exatamente igual àquele, com o mesmo óculos, com a mesma camisa, em qualquer canto. Aquele é único. E essa questão de você ter a certeza absoluta que aquele é único, é o que torna ele valorizado. Por exemplo, vamos supor que o Neymar Júnior queira um Bored Ape que tem um topete igual dele, tem uma tatuagem no braço igual a dele. E só tem ele, só tem aquele macaco lá, aquele NFT. Se eu comprar aquele NFT, o Neymar Júnior só vai ter se ele comprar o NFT de mim. Enquanto ele não comprar, ele não vai ter aquele para ele. Existem marcas de roupa, por exemplo, que só vai estampar aquele macaco na roupa, por exemplo, ou conseguir tingir algum tipo de tecido com aquela marca daquele NFT, se você tiver uma prova de que você realmente é o dono daquele NFT. Isso está acontecendo. O que é isso? A indústria, as empresas entrando para dentro do mercado de criptomoedas, do mercado de NFT. Então, quando eu vou querer comprar um óculos, por exemplo, esse óculos eu quero que ele tenha Bored Ape, eu quero que ele tenha o macaco, e esse macaco que eu tenho, ele é assinado como meu, ele está na minha carteira. Quando eu abro minha carteira digital, do mesmo jeito que a gente tem a carteira que a gente bota dinheiro, na blockchain a gente tem a nossa carteira digital. Lá a gente vai colocando o nosso dinheiro. Só que lá também cabe NFT. É como se fosse uma carteira que cabe tudo lá dentro. E aí, quando eu provo para aquela loja,
eu consigo ter a propriedade e eles entendem. Peraí, se eu posso provar para uma empresa que aquele macaco digital é meu, então eu posso também provar para uma imobiliária que aquele apartamento é meu? Pode. É aí onde entra que em Balneário Camboriú teve a venda de um apartamento que ele foi comprado e foi vendido com criptomoedas. Mas o registro dele ainda não pode ser feito só com NFT. O registro dele teve que ser em cartório e tal, e tal, e tal. Mas se a outra parte aceitasse aquele imóvel como um NFT, aquilo poderia ter sido feito perfeitamente e legalmente. Entenderam o raciocínio? Sim. Pra desburocratizar a situação, né? Isso é bom de ouvir porque isso tira um pouco da cabeça das pessoas de que NFT só envolve um macaco, né? Desenho do macaco, desenho do tênis, porque é um assunto muito mais profundo, aonde no mercado internacional ele é explorado de uma maneira mais séria, né? Eu não quero dizer que a arte não seja séria, pelo contrário, ela é de fato, né? Porque enquanto o doutor estava falando, eu estava só imaginando várias obras assim do que pode ser criada daqui para frente, tipo várias Mona Lisas, né? Onde você não pode ter um Ctrl+C, Ctrl+V, por quê? Porque a NFT que tá ali garante a originalidade da peça, né? Do NFT é um nome engraçado até porque é o nome da arte no meio virtual. Então, exatamente. Vamos supor, a gente está na realidade aqui, tem os quadros pintados a óleo e tudo. No mundo digital, você precisa do quê? De uma versão digital daquilo. Aí que entra NFT e tudo mais. E o NFT, inclusive, eu ouvi falar que, dependendo do token que você tem, você é admitido ou não em determinados clubes dentro da sociedade. Ou seja, você tem como comprar aquela obra de arte. Você tem como estar inserido naquele meio. Exatamente. Sensacional, cara. Você falou uma coisa que é o pessoal criando mais valor para as NFTs. Como o exemplo que você deu, é os CryptoPunks. Hoje, o CryptoPunk, que curiosamente nada mais é do que uma imagem pixelada, você vê a imagem lateral com pixels, criando, às vezes, um com um moicano, outro com óculos, mas em formato de pixel. Assim, uma simplicidade absurda. Vocês conseguem criar ela, mas onde está a verdadeira valor desse CryptoPunk? De novo, a gente está falando de uma coisa única, uma coisa que todo mundo quer, mas nem todo mundo tem. Então, como é que um dos pré-requisitos para entrar na festa anual dos CryptoPunks é você ter um CryptoPunk? E o que é essa festa anual dos CryptoPunks? É toda a comunidade dos CryptoPunks, eles têm cronograma, tudo, só que só quem pode entrar naquela festa é quem tem um CryptoPunk e pode provar aquilo. Agora vamos lá, quem tem CryptoPunk? Primeira coisa, o CryptoPunk mais barato é muito caro. Infelizmente eu não sei o valor agora, mas eu sei que é tipo mais de 700 mil reais, assim. Eu acho que pesquisa aí, por favor. É muito caro. Então, o que é que eu tô falando? Para eu entrar nessa festa, eu tenho que ser milionário. Porque se eu tenho um CryptoPunk, naturalmente eu sou milionário. E se eu tenho 2, 3, 10 CryptoPunks? Eu tô provando que eu sou um bilionário. E para eu ir para essa festa, onde só tem milionário, cara, eu queria ir para essa festa. Imagina o tanto de coisa que eu ia aprender lá. Imagina o tanto de coisa que eu iria network e tal, sabe? Informação, é uma coisa assim, aprendizado, bagulho. Incrível. Isso é a própria comunidade agregando valor. Olha que engraçado. O valor atual do CryptoPunk, ele é de 65,95 Ethereum. Nossa! Meu coração. Ethereum também baratinho hoje em dia, né? Tá Pois doido? cara. É muito, muito caro. E aí é onde vem o valor. Se vocês colocarem aí, a quantidade de CryptoPunks que tem são poucas. Então, assim, olha só que interessante. Vocês vão entender, olha a analogia que eu vou fazer.
só existem 21 milhões de bitcoins no mundo, né? Porém, a gente sabe que é menos que isso, porque muitos desses bitcoins, eles foram para o limbo, eles se perderam ao longo do tempo aí. Então, vamos supor que a gente tem aí, sei lá, 18 milhões de bitcoins no mundo. Se cada pessoa nesse mundo que for milionária quiser um bitcoin, não vai ter bitcoin para todo mundo. Porque nós temos muito mais do que 18 milhões de milionários no mundo. Estão entendendo o raciocínio? Se todo mundo quiser comprar um bitcoin, mesmo que eu seja milionário, eu não vou conseguir. Porque não tem para todo mundo. É essa escassez que os CryptoPunks trazem. A quantidade de CryptoPunks que tem é muito pequena. Então cada um vale muito dinheiro. Aí a própria comunidade agrega valor, como por exemplo, fazendo festas. Existem festas em iates que são caríssimas, sabe? Com tudo free a lote pago, contratado, sabe? Semana passada a gente estava numa festa dessa, né, galera? Tava. E aí, Isso cara, deixa em off só, quem não né? queria estar nessa festa, né? Pois essa é a ideia, né? O Neymar comprou o CryptoPunks, não, o CryptoPunks não, ele comprou um Bored Ape e comprou outras coisas também. Só que ele comprou porque ele queria estar dentro do social, ele quer ter o ingresso, entendeu? Exatamente igual a peça de arte, né? Aquele muito louco isso. eu gosto do menino Ney, né? Eu acho que ele tem Menino uma oportunidade, ele tem uma visão empreendedora. Empreendedora muito boa, Ele é né? muito Conterrâneo, boa. meu. É meu conterrâneo lá de Santos. cara ele cresceu. tem um marketing muito bom. A qualidade dele é. Não, é isso. Menino E esforçado. doutor, a gente está quase finalizando aqui também já, né? Já. Então, gostaria de saber do senhor, sei aí, doutor. Senhor é até... Seu doutor. Chega até... É bonito, não sei é se bonito. chega a ser deselegante. Chega, ou- até que esse Ó lá, homem é bonito, ó lá, novão. ó lá, doutorzinho. Vossa mercê. A Você. gente gostaria de saber, doutor, se você por acaso você tem alguns projetos que já estão elaborados que você possa divulgar, se tem alguma coisa que você tem em mente para os próximos, sei lá, nos próximos 6 meses, 12 meses, ou curto prazo, ou Está longo aí. prazo, que você almeja, que você gostaria também de passar adiante, assim, sabe? Se você tem algum projetinho que você... Mesmo na clínica, por exemplo, se tem alguma coisa que você tem implantado na sua clínica para poder melhorar o serviço, o atendimento, aumentar a demanda, sabe? Tem algum projetinho que você esteja trabalhando hoje que você pode conversar com a gente? Ou você, né, gostaria de esperar um pouquinho para poder fazer o lançamento, fazer aquela surpresinha? Aquele charminho. Posso falar tranquilo. Como vocês já perceberam, eu tenho 2 amores, a odontologia, então eu tenho projetos, tenho expansões dentro da odontologia, dentro do consultório, e também no ramo financeiro também, eu também tenho planos e metas. Na odontologia, hoje eu estou com um sistema novo, um projeto novo, aqui dentro do consultório de expansão. Então a ideia é aumentar a quantidade de atendimentos, aumentando também a qualidade dos atendimentos. Eu tenho empresas que eu contratei que vão ajudar a gente para fazer essas expansões, arquitetos, engenheiros e tudo mais. E no ramo dos financeiros, no começo do ano passado, eu criei um grupo de estudos, onde eu ajudo pessoas que realmente não sabem nada sobre investimentos pessoais. Então, assim, eu gosto muito disso, vocês já perceberam que eu adoro muito. E tem gente que não sabe nada sobre isso. E aí, quando eu percebo que a pessoa tem um pouco de afinidade pelo assunto, que queria aprender, que queria sair das dívidas, que queria saber como é que eu faço para investir melhor, e aí eu vou e trago essas pessoas para o meu grupo. É um grupo simples, tem, sei lá, acho que umas 30 e poucas pessoas, mas lá dentro eu sempre estou explicando, falando, tudo gratuito, tá? Também fiz vídeos, também, explicando, que facilitava, né? Às vezes entrava 2, 3 pessoas no grupo e não tinha como ensinar para elas. Aí eu postava no grupo os vídeos que eu tinha salvo sobre investimentos básicos e tudo mais, e o pessoal curtiu pra caramba, sempre estão tirando dúvida. E onde que a gente consegue encontrar esse grupo aí, doutor? Se você permite. Você mais permite? gente? É só, não, tranquilo. 30 pessoas você vendo assim não é um número pequeno, é um número alto para estudo, né? É um número alto sim. Agora,
se você tem... Quanto mais gente, né? Quanto mais pessoas, mais fácil de você ter conhecimento, Fazer né? uma matemática rápida aqui, ó. Começou com 1, que era você, vezes 30. Foi pra 30, né? Aí depois, vezes 30, vai pra 900. Coisa rápida, assim. Não, tranquilo. Eu vou deixar... Você virou 30, depois virou 900. É assim que a matemática E funciona. vai indo. O Murilo tem meu contato aí, pô, é só falar comigo no privado aí, que eu mando o link aí e entra lá no grupo de boa, tranquilo, cara. Não se preocupe aí, isso é de boa. Legal. Bacana saber. É isso, doutor. A gente agradece mais uma vez. Sim, muito obrigado pelo seu tempo. Que a Foi- gente é sabe que a uma sua agenda honra. é corrida. E aproveitando essa parte final que nós estamos entrando, o senhor quer deixar aí uma... Vou dar um jabazinho. você quer fazer aquele famoso jabá, né? Apresentar aí o que você vende de excelência, né? O que você tem a oferecer na sua clínica. excelência Se de tem doutor alguém, provavelmente vai ter alguém aí de Pombal que vai estar vendo esse podcast no futuro e talvez queira te conhecer e tal. O que você tem? Aí, apresenta aí, vende o seu peixe agora pra nós aí. Não, valeu. Cara, eu tenho certeza que tem um monte de paciente meu assistindo. Porque eu falei aqui no grupo, falei no Instagram também, botei enquete. O pessoal tá doido pra saber aí como é que o Dr. Arthur no podcast, como é que é. Ele vai falar de odontologia também, investimentos. Então, cara, o pessoal aí aqui de Pombal, né, da região aqui, Patos, que estiver assistindo a gente, aqui eles sabem que tem garantia, que a qualidade é excelente e que eu tô sempre pensando em expandir. Então, assim, se eu não puder ajudar vocês da parte odontológica, melhorando a saúde de vocês, deixa eu cuidar da saúde financeira de vocês, com dicas de investimento, contem comigo. Não sou só seu dentista, também sou o seu conselheiro financeiro. Olha isso? Eita, não, No final, de ó, amigo, viu? No final ele vai fazer a gente sorrir, é isso que importa. Exatamente. das duas maneiras. Ó, né? mas, curiosidades aqui, coisa rápida, antes da gente encerrar. Vamos ver se é verdade isso aí, doutor. Os dentes começam a se formar antes do nascimento. É verdade. Dentro da barriga da mãe, os primeiros dentes já ficam se formando. E aí, quando o bebê nasce, quase todos os dentes de leite já estão já com o início de desenvolvimento. Legal, cara. Que bacana. Eu tenho outra aqui, ó. Tá. A cárie é a segunda doença mais comum depois do resfriado? A cárie ela é muito comum, porque é o seguinte, a cárie é um tipo específico de bactériazinha que tem na boca da gente, só que todo mundo tem. Mesmo que você não tenha cárie, você tem essa bactéria na boca. Aí, olha só o nome da bactéria, Streptococcus mutans. Que isso? Não fala 3 vezes, senão vai invocar alguma coisa. É uma aqui. criptodoença, um criptovírus? É uma isso aí? criptocárie. Vai você! aquelas tiazinhas, vai você! Aí é isso. Ou seja, todo mundo tem essa bactéria na boca. Todo mundo, eu, você, todo mundo. Só que quando você cria meios para a bactéria se desenvolver, não escova o dente, come muito doce, aí a bactéria ela faz amigas, ela faz família, e aí ela começa a destruir Cria o dente, morada. os ácidos. Ela começa a investir em um dente, de repente ela vai ganhando mais dentes, Tem uma mais coincidência dentes. aqui nesse padrão. Vira um DeFi na boca. Terceira curiosidade. Escovar os dentes regularmente reduz o risco de AVC. Olha, Verdade? eu tenho uma curiosidade também aqui que eu separei aqui também que vocês vão achar legal. Aí. Sobre o risco da AVC. É o seguinte, quando você tem doença periodontal, que é aquela gengiva inflamada, quando cospe a pasta de dente, sai um pouquinho de sangue, essa doença periodontal é como se você tivesse sempre com uma infecçãozinha na boca, infecçãozinha na gengiva. E essa infecçãozinha no longo prazo, ela é natural, né? A gente vai engolindo um pouco do sangue, engolindo um pouco dessa inflamaçãozinha, e aí chega uma hora que dentro do sangue da gente fica uma quantidade de carga de bactérias um pouco maior que o normal. E aí aumenta o risco, sim, desses problemas cardíacos. Legal. E a última, visitar o dentista uma vez ao ano é indispensável para uma saúde bucal.
passe pra gente o seu endereço, faz favor, pra gente poder entrar em contato com você, doutor. Uma vez a cada 5 anos tá difícil. Né? Logo mais, quem sabe a gente não pega o avião, a gente vai estar pegando um aviãozinho só pra ir pra poder visitar. dar uma Paraíba. ajeitada no Tem uns sorriso. amigos lá em Paraíba, vamos fazer bagunça, vamos beber. Vamos Como é lá. que é? Serra. Como é que é? Como é que é aquela bebida? Serra da Mansa? Mesa? Não. Serra Limpa? Serra Limpa. Serra Limpa. Tá vendo? É boa. Enfim. Ó, é o seguinte, talvez essa frequência de uma vez ao ano no dentista seja ideal aí na Europa, mas aqui no Brasil a Organização Mundial de Saúde, ela aconselha o mínimo de 6 em 6 meses, ou seja, 2 vezes por ano é o mínimo ideal para ir para o dentista. E aqui o consultório é um consultório muito bom, muito organizado, e está na cidade de Pombal, na Paraíba, perto do Trópico de Capricórnio. Olha Ó, só. aí sim, hein, meu? Olha só. Se eu colocar GPS lá próximo do Trópico de Capricórnio, Vai eu vou dar te certo. achar aí. Vai. Ali perto ali. Fala, então, qual que é o seu arroba aí, a sua página no Tem Instagram? página. Fala um pouquinho pra gente poder só passar pro pessoal aqui também, que te acompanha, e que queira acompanhar, né? Que está vendo você aqui agora. Olha só, o doutor Arthur aqui conosco, nego. Fala pra nós aí. Muito lindo! Lá no Instagram sempre eu estou conversando mais sobre a parte de odontologia e tudo, mas se alguém inventar de perguntar sobre investimento lá no Instagram, eu respondo com o maior prazer. É o @Dr. Arthur Matos. 1986. Dr. Arthur Matos. Ó, tá novinho ainda. 1986. É o número da sorte? É o número da loteria? É onde eu nasci. Nada. É onde eu nasci. Fechou, doutor. Muito Muito obrigado bom, viu? pelo seu tempo, muito obrigado pela conversa. Foi muito boa. Foi muito bom mesmo. Bastante informação Fez que a gente fez gosta. Na cabeça Abriu. também. Aprenderam Aquela- um pouquinho de NFT, de DeFi, aprendendo um pouquinho mais de criptomoeda, né? Dos comportamentos também, né, da nossa rotina e Sim, tudo mais. sim, enfim. os hábitos que Os nós hábitos, temos, é. né? Uma coisa bem Importante. bacana. Doutor, muito obrigado. Pessoal que tá Muito bom. assistindo, curte, compartilha, segue a rede do doutor. E tamo junto. Muito Exatamente. obrigado, Valsa Autarquia. E você aí que está nos ouvindo, mais uma vez obrigado. Muito Saiba que esse programa Muito bom. aqui é feito para você que tem ideias, para você que passou por uma experiência, para você que é empreendedor, para você que tem uma vontade, para você todo mundo. Pra você que tem Né? paciência de estar assistindo a gente. É isso. Exatamente. Ouvindo, Sejam todos Obrigado. aí. Bem-vindos novamente, talvez. Na Já assistiram o oportunidade, anterior. na oportunidade de você querer contar um pouco da sua história, só entrar em contato, galera. Muito obrigado. obrigado. Doutor, mais uma vez, satisfação. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Falou. Até a próxima. Valeu, doutor. Muito obrigado. Tocando o tempo todo aqui, ó. É.